Verrete, o herói do Vasco vai perder, vai para as alternadas e o Vasco vai ser eliminado da Copa do Brasil. Escuta o que eu falei, perdeu. Não deu certo, mas Vasco classificado. Na verdade, nada deu certo hoje. Vocês viram aí, rapaziada? Viram? O flamenguista passando vergonha em rede nacional, galera. É isso mesmo. Passou vergonha em rede nacional. Foi secar o Pirata na hora do pênalti decisivo. O cara foi secar. Achou que iria conseguir desestabilizar o Pirata. O Pirata foi lá e guardou. Deixou eles só no se talvez, tomara. Deu mole, perdeu. O Vasco é para quem acredita, galera. Saudações vascaína a todos vocês ligados aqui no canal Eu Torço Pro Vasco. Meu nome é Marcos e eu conto muito com a sua colaboração aqui no nosso canal, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, porque todas as vezes que você ativar o sininho, assinar é mole? Ativar o sininho, você vai receber os vídeos que nós colocarmos. Assim que o YouTube mostrar o nosso vídeo, você vai ser um dos primeiros a receber aqui o nosso vídeo. Então, galera, é o seguinte, confronto definido da Copa do Brasil, o Vasco vai enfrentar o Clube Atlético Mineiro, o Galo Forte Vingador. Já temos esse confronto na semifinal da Copa do Brasil. O Vasco enfrenta, agora não sabemos aonde vai ser o primeiro e o segundo jogo, ainda vai ter essa questão do sorteio do mando de campo para entendermos aonde vai ser. Tomara que seja a decisão aqui em São Januário, para nós podermos sacramentar a classificação para a final da Copa do Brasil. Aí não importa quem vai vir, se vai vir Flamengo, vai vir Corinthians, tanto faz, o que importa é que nós estamos na briga, estamos lutando para conseguir chegar nessa semifinal, lutamos para chegar na semifinal e estamos lutando para, com certeza, chegar numa final e ser campeão da Copa do Brasil, rapaziada. Eu tô confiante, você tá? Então comenta, curte e compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que está recheado. Por quê, galera? Vamos falar do Pirata, que falou que quer se aposentar, mas tem um ponto muito específico que ele deixou no ar e eu quero contar para você e ele vai falar no vídeo aqui no nosso canal. O nosso adversário de domingo, o diretor executivo deu uma declaração sobre quem ele quer enfrentar numa possível final de Copa do Brasil, rapaziada. Ele não ficou em cima do muro. Ele falou quem é o desejo que ele quer enfrentar na Copa do Brasil, na grande final. Vamos falar também de Otávio Neto e Thiago Leifert também deixou a sua opinião do que ele acha do Vasco. E o Otávio Neto vai dar essa declaração aqui, que é o que todo torcedor com certeza acha do Vasco. Então vou deixar primeiro Otávio Neto e depois Thiago Leifert na sequência. Logo após estaremos comentando tudo isso. Valeu, rapaziada. Então se liga nos vídeos. Esse time do Vasco tem alma. Hoje, o torcedor do Vasco se sente representado dentro de campo. Independente de qual seja o resultado, de qual seja o placar do jogo, o que quer que venha acontecer daqui pra frente, os jogadores do Vasco hoje sabem o significado da camisa que eles vestem. É mais do que o vascaíno se sentir representado. Os caras parecem que entenderam o que é traduzir, o que é espelhar, o que é refletir a cruz de Malta de dentro pra fora de campo. Eu acho que esse talvez seja o grande destaque dessa classificação do Vasco. Sofrida pra caramba, na resiliência, com entrega, com muito coração. Eu poderia estar aqui falando de mais uma partida heróica do Léo Jardim? Poderia, claro. Poderia estar falando de como o Verrete ressuscitou o Vasco da extrema unção mais uma vez? Poderia. Como uma classificação dessa deixa o vascaíno dopado de loucura? Poderia falar sobre tudo isso. Mas eu prefiro dizer que esses jogadores são personagens que lideram uma revolução. É o Vasco sendo Vasco de verdade. Isso por si só, pro vascaíno, vale mais do que qualquer classificação. O Vasco, esse Vasco, merece a nossa confiança. O Vasco é o espírito que eu gostaria de ver na seleção brasileira. O Vasco é muito competitivo. O Vasco é muito difícil de derrubar. O Vasco com 1 a menos parece que está com 11 ainda. E o Vasco tem competido. Eu falei que o Vasco estava tratando todo o jogo como final e está. Não só no mata-mata, mas no Campeonato Brasileiro também. E vocês viram aí, rapaziada? O Otávio Neto falou uma coisa que é muito interessante, rapaziada. Esse time tem resiliência.
esse time tem alma, esse time tem força e merece toda a nossa confiança. Se no começo do ano estávamos passando por uma turbulência onde tinha vários protestos de torcedores, de torcida organizada no CT, contra muitos desses próprios jogadores que estão no elenco hoje, temos que também dar mérito, porque eles deram a volta por cima. E também ao presidente Pedrinho, que deu confiança tanto aos jogadores, como também ao Rafael Paiva, que é um cara que soube colocar esse time em campo, soube dar um padrão, muitas das vezes contestado, claro, por nós torcedores, mas, acima de tudo, ele tem mostrado que sabe o que está fazendo. E não é à toa que está entre os 3 principais técnicos do Campeonato Brasileiro, do Brasil atualmente. Então, rapaziada, temos que reconhecer, porque você ficar atrás, um técnico ficar atrás do Fortaleza, de um técnico do Fortaleza, do Botafogo, e ser o Rafael Paiva, esse é o 3º técnico, é muito mérito. O Vasco está na 8ª colocação do brasileiro, não é à toa. Tudo é trabalho, é dedicação. E esse time do Vasco tem um espírito de vencedores, tem um espírito de garra. E precisamos dar cada vez mais confiança. Precisamos apoiar e mostrar que estamos do lado deles, torcedor. É isso? E o Thiago Life fecha o pacote porque ele fala que é o espírito que ele queria na seleção brasileira. Eu, particularmente, não consigo assistir jogo da seleção brasileira. Não consigo ficar ansioso com a seleção brasileira como eu fico para ver um jogo do Vasco. E esses jogadores estão mostrando que cada jogo é uma final e que eles vão dar a volta por cima. Sim, eles estão mostrando que merecem a nossa confiança. Rapaziada, é basicamente o que precisamos de um time que lute. O Vasco, por muitos anos, muitas décadas, algumas décadas que nós estamos sofrendo com isso, vamos falar de década, 10 anos, 15 anos, 22 décadas praticamente, o Vasco vem sofrendo, com a ressalva da Copa do Brasil de 2011, só sofrimento. Muitas das vezes, times que se entregavam dentro de campo na questão da não ter vontade de dar a volta por cima, de não acreditar. Porque o lema do Vasco de ser o time da virada, o Vasco é o time do amor, é porque os jogadores se entregavam de corpo e alma dentro de campo. E esse time está mostrando isso, rapaziada. Está mostrando, torcedor, que quer mostrar para você que merece a sua confiança. Então vamos dar confiança. E tendo em vista isso, rapaziada, eu queria acabar com a questão da Copa do Brasil por esse momento, para falar de brasileiro. Mas antes de falar de brasileiro, vamos falar do próximo adversário do Vasco, que é o Flamengo. E o diretor executivo do Flamengo, Marcos Braz, já tem o seu favorito para enfrentar numa possível final. Então, confere aí esse vídeo. Eu acho que é importante. Sim, eu não quero ainda falar que a gente pega uma pedreira, que é o Corinthians, né, nos próximos jogos. Jogar dentro da arena sempre é difícil. Força da torcida, força do próprio time, a força do Corinthians jogando em casa. Então eu não quero falar de Flamengo e Vasco antes de ter a oportunidade de poder passar contra o Corinthians. Eu não quero falar de Flamengo e Vasco, mas para mim ia ser especial porque eu era diretor de futebol do Flamengo em 2006, quando a gente foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco. Era uma outra nomenclatura, era um outro Flamengo, mas para mim ia ter um gosto especial disputar essa final de novo. Ia ter um gosto especial disputar essa final de novo. Tem alguém que quer enfrentar o Vasco na final, hein? Mas primeiro, Marcos Braz, passa pelo Corinthians. Passa pelo Corinthians para enfrentar o gigante da colina, porque temos confiança que vamos passar? Eu tenho, com certeza, eu tenho que ter confiança no clube que eu torço. O gigante da colina, nesse clube que eu aprendi a amar. E você também, torcedor. Ou você não ama o gigante? É claro que ama, que você está me assistindo nesse momento, você ama o gigante da colina, o clube de regata Vasco da Gama. Um clube centenário, com uma linda história, um clube que resistiu por muitos e muitos anos e resiste até hoje contra a elite, que não queria que o Vasco fosse um clube de massa, e é o verdadeiro clube do povo. E eles querem enfrentar a gente. E tomara que a gente consiga dar esse troco de chegar na final e ser campeão em cima deles, desse elenco que eles chamam de galáctico. Tem muitos jogadores de qualidade? Eles têm sim, mas temos jogadores também de qualidade. Temos Payet, temos Coutinho, temos Verratti, temos Lucas Piton, temos João Vitor, temos Léo Jardim.
Então temos totais condições, como o Thiago Leifert falou, o Vasco está disputando todos os dias uma final. Está jogando todos os dias uma final. Então merece sim respeito e confiança. E que eles querem enfrentar a gente? Então lutem lá, que o Vasco vai lutar com certeza contra o Atlético Mineiro para chegar nessa final. E falando de brasileiro, o Vasco enfrenta eles no próximo domingo, às 18h30, no estádio do Maracanã, 50-50. Temos em vista aí que está tendo um pouco de dificuldade para o Vasco, para a torcida do Vasco comprar o seu ingresso, mas vamos acreditar que vai ser lotação máxima da nossa parte da torcida, e eles também vão fazer a parte deles lá, e vai ser uma grande festa, e que tomara que a gente saia com um resultado positivo, mostrar para ele a nossa força, que estamos numa crescente muito boa. Não é isso, rapaziada? E para fechar o vídeo, vamos falar de Pablo Verratti, esse cara que chegou para tomar conta da área do Vasco ali, ser o nosso centroavante, o nosso pirata. Toda caravela precisa de um pirata, todo barco, navio precisa de um pirata, e esse nós temos, é o Pablo Verratti, o cara que chegou no ano passado, no meio daquela janela, no último dia da janela. Quem não lembra de Pablo Verratti chegando no Vasco, no último dia, no fechamento, conseguiu fechar contrato, e logo no primeiro jogo marca o gol contra o Grêmio, naquela retomada do Vasco no ano passado, e fez uma excelente campanha, e fez aquela retomada do Vasco para não cair para a segunda divisão, e hoje está dando a volta por cima e sendo um artilheiro da Copa do Brasil e o artilheiro do Campeonato Brasileiro, porque agora com a lesão do Pedro, ele tem tudo para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e vai ser, rapaziada. E o Pablo Verratti falou sobre o seguinte: se aposentar no Vasco é possível? Mas ele falou que não depende só dele. Confere aí, torcedor. Importante. Falo que, como falei sempre em toda a minha carreira, a gente não pode prometer algo que não sabe que vai acontecer. Mas eu tenho mais um ano de contrato, mas o presidente já falou comigo, falou com o meu empresário. Eu falei, cara, estou muito feliz aqui. Se você quer que fique, depende de você. Se depender de mim, ficaria hasta aposentar. Depois, acontecem muitas coisas, mas eu falei isso para ele. Falei isso verdadeiramente de coração, que eu, se fosse por mim, ficaria hasta aposentar. Mas depois, não depende de mim, obviamente. Tem procura no mercado, o clube, ao Vasco capaz que vê uma proposta que le sirve ou não. Muitas coisas podem acontecer em um mercado de passe, mas eu fui claro para ele. Ele lo sabe. Estou muito feliz aqui, muito feliz com ele, com o clube. Acho que se viene os melhores anos do Vasco. O Vasco tem que voltar a ser o que foi. E eu quero ser protagonista, quero ser parte disso. É meu desejo, mas depois eu falo, não tenho a bola mágica. Se depender dele, se depender do Verratti, ele vai ficar no Vasco. Tem procura no mercado? Claro que tem. Claro que tem gente de, butuca ligada, querendo o Verratti. Mas só que o pirata é do gigante. Não tem como pirata ir para outro time. Que time? Pirata andar de urubu? Andar em cima de um urubu? Não tem como. Pirata se enquadra com navio. E navio é o gigante da colina. É a caravela. É o time da virada. O Vasco é o time do amor. E ele quer ficar. Pedrinho, já chamou? Já conversou? Assina um contrato, aumenta o salário. Tem jogadores aí no Vasco que estão ganhando 500, 600 mil em outra função. Não são isso tudo. Eu vou citar o nome. O Rojas. O zagueiro Rojas, que chegou a pedido do Ramon Dias, ganhando 600 mil. Cara, reduz o seu salário e dá o resto pro Verratti, porque o cara tá salvando a temporada, tá ajudando muito, não só o Verratti, mas como todos os jogadores que estão jogando junto com o Rafael Paiva, estão se entregando, dando o melhor de si. E eu acho, cara, na minha opinião, qualquer proposta que chegar pro Verratti, que não seja muito mesmo, tô falando de muito mesmo, boa pro Vasco, o Vasco não pode nem cogitar, nem ouvi-la. Agora, sendo uma proposta muito vantajosa que vai salvar o Vasco desse ano e do ano que vem, aí infelizmente não podemos segurar, porque o futebol é dinheiro, mas a minha vontade é que o Verratti fique mais uns 3, 4 anos, até se aposentar no Gigante da Colina, como é a vontade dele. É um cara que tem um espírito vencedor, um espírito de luta, de entrega, e esse time parece que está consolidado junto com o Verratti, o nosso capitão. E é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum aqui no canal. Eu torço pro Vasco, então fica com Deus, até o próximo vídeo e fui!